Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao meu primeiro vídeo de, meu primeiro vídeo de fala aqui no Pietro Cars Club. Agora eu vou gravar vídeos falando aqui para vocês as curiosidades dos carros que eu tenho, tá pessoal? Então sejam bem-vindos ao meu primeiro vídeo com eu falando com a minha voz, né? Quem já assistiu o meu canal antigo lá, o Pietro Electric Club, vai se lembrar da minha voz. Eu sou o mesmo dono do canal lá. Então é isso. Hoje nós vamos falar sobre esta picape aqui, pessoal. Esta picape, né, a famosa Ford F100, ela se tornou um grande ícone aqui no Brasil entre os anos 60, 70. Uma picape muito utilizada pelo trabalhador brasileiro para trabalhos pesados, enfim. Hoje nós vamos contar um pouco sobre as curiosidades dela. Esse aqui é um modelo de 1959, pessoal. Uma réplica, uma miniatura, uma réplica de uma Ford F100 1959. Como dá pra ver por causa do design dela. O design dela lembra um pouco aquelas caminhonetes americanas da Ford, né? Aquelas caminhonetes dos anos 50 lá da Ford, que é uma réplica de uma caminhonete 1959. A Ford F100, pessoal, quando ela lançou aqui no Brasil, ela lançou no caso em 57 e ela trouxe ela revolucionou o mundo de o universo das picapes aqui no Brasil, que ela trazia bastante força e capacidade. Ela trazia um motor V8 6 cilindros, né, que é o mesmo motor que o F350 e o F600 usavam na época, né. Por falar nisso, o F600 e a F350, eles tinham o mesmo design dessa caminhonete aqui, da F100. Eles são tudo da mesma linha. Já nos Estados Unidos, pessoal, a F100 é mais antiga. Ela saiu em 1953, nos Estados Unidos, como uma continuação da linha F, que já existia desde os anos 40. Para quem não sabe a história, né, teve a linha F nos anos 40 das picapes da Ford. Aí começou lançando a Ford, começaram a lançar as picapes lá como a Ford F1. A Ford F1, para quem já teve uma peça muito rara hoje em dia. Só colecionador que tem a Ford F1. Vou deixar uma imagem para vocês verem aí, a da Ford F1, como ela era. Também teve o F8, que era o caminhão da F1. Porque é assim, pessoal. Antigamente no Brasil, toda caminhonete ela tinha uma versão caminhão, uma versão maior. Que no caso a F1 era o F8, a F100 era o F600 e basicamente isso daí foi até os anos 90, né? Foi até os anos 90. A linha F, ela continua até hoje, pessoal. A produção da linha F continua tanto nos Estados Unidos, né, como nos outros lugares do mundo, exceto no Brasil aqui, porque a fábrica da Ford ela fechou. Para quem conhece a história aí, eu vou deixar uma imagem aqui. Eu vou deixar um link aqui, se eu puder, se eu conseguir. Eu vou deixar um link aqui na descrição contando a notícia sobre a Ford ter saído do Brasil, para quem não sabe, né? Tem outros fatores aí, né? Tem alguns fatores aí que levaram a Ford a sair do Brasil. Ela foi uma das primeiras montadoras a chegar no Brasil e ela foi a primeira também a sair. Basicamente uma coisa bem engraçada, né? Que a primeira montadora a chegar foi a Ford e aí ela foi a primeira a sair também.
Enfim, voltando ao assunto da picape, a picape F100, pessoal, ela trazia um step, com o mesmo tamanho aqui dos pneus dela. Ela trazia o tanque de combustível, que era a gasolina, porque assim, era um V8 a gasolina que ela usava, não um V8 a diesel. Ela usava o V8 a gasolina e o tanque de gasolina, ele ficava... A abertura de gasolina ficava perto da porta. Ela tem... Ela fazia... Ela fazia muitos quilômetros rodando com V8, só que ela era bem gastona. Por isso que hoje em dia, quem tem uma dessas, eles ficam geralmente só guardando com o item colecionável, porque, né, essas picapes rodando hoje em dia, elas são muito gastonas. Porque, pessoal, as Fords, a F100, as caminhonetes Chevrolet, elas foram lançadas também, naquela época que elas foram lançadas, em 1950, por aí, elas lançaram numa época que a gasolina era muito barata, pessoal. Por isso que hoje em dia, quando você roda com uma caminhonete dessa, você ganha muito prejuízo, porque basicamente a loja de gasolina subiu o preço. E andar com uma dessas que ainda é gastona, né? Quem tem uma dessa relíquia aí, né? Que sabe que ela é gastona, né? Sai no prejuízo. Ela tem aqui, ó, o ícone Ford F100. Pera aí, deixa eu diminuir aqui um detalhe aqui que eu percebi também nessa miniatura, pessoal, é que ela tinha só um espelho, que no caso era esse aqui. Ela não tinha espelho aqui do outro lado, como dá pra ver. Porque, pessoal, era uma época muito diferente. Aquela época de 50 era uma época que o pessoal não... Eles não davam muita importância para o outro lado aqui. Eles não davam muita importância para esse lado aqui, o lado do passageiro. Eles não tinham essa noção de que o espelho do passageiro ele era importante também para estacionar. Eles lançavam picapes, carros assim, só com um espelho. E aí a outra parte não tinha. Capacidade de carga dela, eu vou deixar aí vou deixar as informações aí da capacidade de carga nela aí no vídeo, né? E é uma picape muito boa, pessoal. Essa miniatura aqui é 1,43 escala. Eu comprei ela na loja Mundo dos Colecionáveis no Mercado Livre. Uma loja muito boa. E é isso, pessoal. Aqui, ó, a placa dela. Ela tem plaquinha aqui. Ela, inclusive os cara colocaram até plaquinha nela. Aqui debaixo dela. E tem licenciado pela Ford, pessoal. Dá pra ver, ó. Aqui, ó. 1,43 escala. Feito na China. Olha lá, licenciado pela Ford F100. E outra coisa que vale ressaltar, que eu quase estava me esquecendo, é que a F100 ela era tanto concorrente da Chevrolet 3100, que era a caminhonete da Chevrolet, a gasolina também, e concorrente da C14, né? Porque assim, a F100 e a 3100 elas saíram na mesma época, na época dos 50. Mas naquela época a F100 concorria com a Chevrolet 3100. E aí chegou nos anos 60, lançaram a C14, a Chevrolet lançou a C14. E aí a F100 passou a concorrer contra a C14 até o final de 70, quando lançaram a versão a diesel da C10, né? Que assim, depois de um tempo
Em 1974, a C14 foi substituída pela C10. E aí a F100 ainda continuava em produção, né, com aquele design mais arrojado que a gente conhece da F1000. E aí, até o final de 70, lançaram a D10, que era a versão a diesel da C10. E aí a Ford tirou a F100 de linha e lançou a sucessora da F100, que era a F1000, que, diferente da F100, que trazia um V8 a gasolina de 6 cilindros, a F1000 trazia um MWM 4 cilindros a diesel, que trazia mais potência, mais força e mais capacidade para caminhonete. Ou seja, a F1000 ela era uma versão melhorada da F100. Só que, né, temos que levar em consideração as picapes antigas, né, que elas fazem parte da história, pessoal. Essas aqui, inclusive a F100, a F350, a F600, caminhonetes antigas, né, caminhões antigos da Ford, que fizeram história aqui no nosso território. Muita gente tinha uma dessa, né, para trabalhar. Inclusive meu vizinho, ele tinha um F600 com essa frente da F100. Ele era igualzinho. E tipo, traz muita saudade, né, para quem viveu aquela época das picapes, que a gasolina era barata, que as caminhonetes eram mais gastonas na gasolina. Quem viu essa época sabe o que eu tô falando, né? Uma época muito nostálgica. E é isso, pessoal. Vou encerrando o vídeo por aqui. E se você gostou, deixa o seu like. Se quiser mais vídeos sobre isso daí, sobre eu falando das caminhonetes, né? Claro, né? Eu não falei tudo aqui porque não tem como me lembrar de tudo sobre as informações dela, mas eu na edição vou deixar as informações perfeito sobre ela. E se você gostou, deixa o seu like. Se você quiser, compartilhe esse vídeo para mais pessoas verem sobre as miniaturas, né, para elas relembrarem os tempos de infância dela, né? Eu falo assim, compartilhar com seu avô, com seu tio, sabe? E, né, mostrar para ele uma miniatura aqui de uma caminhonete da época da infância deles, sabe? E é isso, pessoal. Se inscrevam no canal se vocês quiserem. Se vocês gostarem do meu canal e quiserem acompanhar mais os meus vídeos, se inscrevam no meu canal, ative o sininho de notificações para não perder mais nada. E é isso, pessoal. Falou, até a próxima e tchau!